a CBF tomou a dianteira e confirmou. E aí ontem eu falei, ó, do jeito que tá essa situação, do jeito que tá essa série aí há algumas temporadas, vai, não vai, cancela a temporada, não, vai ter de novo, não vai, conversaram com os atores, renovaram lá, vai ter, não vai ter, é melhor a gente esperar o Carleto falar. E hoje o Carleto falou e o Carleto confirmou, Tati Mantovani, é oficial agora, o homem tá chegando, Tati. Boa tarde pra você aí em Madrid, seja bem-vinda. Boa tarde, André. É oficial 26 de maio de 2025. Essa é a data para que Carlo Ancelotti passe a ser o técnico da seleção brasileira. É complicado o dia de hoje para o Carleto, tá, André? Quando ele entrou na sala de coletiva, já deu para ver que ele não queria estar ali, que não era o cenário ideal e que ele tinha imaginado que seria o dia que todo mundo ficasse sabendo de forma oficial que ele vai ser o técnico da seleção brasileira. A entrevista coletiva ela é de praxe, as coletivas do Ancelotti são normais e, por regra, antes dos jogos do Real Madrid. Essa entrevista coletiva era para ser sobre o jogo de amanhã contra o Mallorca e acabou sendo o Ancelotti comunicando oficialmente que deixa o Real Madrid, que assume a seleção brasileira e quase que garantindo que o próximo técnico do Real Madrid vai ser o Xabi Alonso. Então, ficou tudo, absolutamente tudo, para o Ancelotti ter que falar esta manhã e não podendo falar muita coisa, André. Então, a sensação que eu saí da entrevista coletiva é de que o Ancelotti está muito feliz de assumir a seleção brasileira, mas neste momento ele não quer, por um respeito absurdo ao Real Madrid que ele tem, deixar isso transparecer. Colocaram o Ancelotti nessa situação e, como de costume, ele tentou sair o melhor possível e eu acho que, pelo que ele precisa fazer agora, ele conseguiu sair bem dessa entrevista coletiva, que era muito difícil para o Ancelotti hoje, André. E eu concordo com você, ó, Tati. Eu perdi o sono no meio ali da madrugada e fiquei ligado na Real Madrid TV para poder assistir a entrevista. E assisti a entrevista e antes disso vi as imagens daqueles minutos ali de treino, inclusive ele conversando com o Rodrigo e o Rodrigo saindo do treinamento. Depois ele falou sobre isso na entrevista. E eu tive a sensação de que ele estava tenso. Ele estava tenso porque não era a situação ideal. E ele fala, né, Tati? Ele fala, ó, a CBF anunciou no momento que para ela era melhor. O Real Madrid vai anunciar no momento que para ele é melhor. E assim, ele ficou numa saia justa, porque assim, ele ainda mostra o escudo assim do Real Madrid no final, fala, olha aqui, ó, eu tenho uma responsabilidade aqui com esse clube, eu tenho mais 3 jogos aqui. Então, a Monique vai poder explicar pra gente melhor depois por que a CBF se antecipou, mas ficou muito claro que não foi o trâmite normal, aquele que o Ancelotti gostaria, né, Tati? Isso ficou bastante claro, André. O Ancelotti até em parte da entrevista coletiva ele diz, eu entendo que vocês queiram falar sobre uma coisa, mas neste momento não é o momento de eu falar sobre o que vai acontecer. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele tem o momento da entrevista, que para mim eu acho que é o que define o que o Ancelotti quis fazer na entrevista coletiva de hoje. Primeiro, ele queria confirmar que sim, ele vai treinar a seleção brasileira, para já acabar com qualquer tipo de dúvida sobre o futuro dele. E depois, ele queria deixar muito claro que até o dia 25 de maio, ele é treinador do Real Madrid e tudo que ele falar é responsabilidade do treinador do Real Madrid. Ele ainda não é treinador da seleção brasileira. E ficou muito claro para a gente que não adianta, neste momento, querer perguntar de seleção brasileira, porque ele não vai falar. Não é o momento de falar. Então, eu pergunto para ele se ele está feliz, porque realmente chamou muito a nossa atenção. O Ancelotti, ele costuma entrar nesse tipo de entrevista coletiva, já sabendo que está tudo resolvido em La Liga, que o Real Madrid já tem o caminho para o seu futuro, que ele já tem o seu. Leve, né? Leve, porque já não tem mais o que fazer, é terminar o que tem que ser terminado e já era.
Só que ele entrou tenso, irritado até em certo momento. E aí pergunto para ele se ele está feliz. Ele diz: eu estou muito feliz, eu estou. Repete 4, 5 vezes. Eu estou muito feliz. Mas aí ele pega a camisa e mostra o escudo do Real. Ele diz: eu sou o treinador do Real Madrid. Eu estou aqui. Eu entendo que vocês queiram falar de outra coisa, mas eu preciso respeitar o clube, os jogadores e o torcedor. Então não adianta vocês me perguntarem sobre outra coisa que eu não vou falar. Eu até tentei entender como é que vão ser essas próximas semanas, André, mas ele foi para outro lado e não respondeu. Então tá muito claro que ele não vai falar enquanto treinador de seleção brasileira estando no Real Madrid. Você fez a pergunta e a resposta é justamente essa que tá aí na tela, ó. Eu sei perfeitamente como vão ser essas 2 semanas. Ele fala: eu sei, tenho que preparar o jogo de amanhã, de domingo, do próximo domingo. Depois, no dia 26, aí eu tenho outra coisa pra fazer e pensarei sobre isso. Você perguntou da pré-lista, que precisa ser mandada até o dia 18 e tal. Mas aí a gente sabe, e a Monique vai dizer melhor do lado de cá, que nos bastidores isso está sendo arquitetado e articulado aí para que a seleção brasileira tenha uma convocação tranquila, entre aspas, no dia 26, porque vai ser uma convocação com apresentação de técnico, vai ser vai ser um negócio fantástico que vai acontecer no dia 26 na CBF. Agora, ô Tati, chega num momento, né, que os jornalistas espanhóis, eles querem saber: escuta, você falou que ia ficar até o final do seu contrato no Real Madrid, em que momento que você sentiu que ia embora, em que momento que o Real Madrid, né, sentou pra conversar com você, aí, e ele ainda brinca, ele fala: não, o momento que eu senti que eu ia embora, ontem, quando a CBF anunciou que, né, ele dá ali uma... E ele fica numa saia justa, que eu acho até que foi amenizada. É meio contraditório, mas é o que acontece, porque fica mais tranquilo porque o Real Madrid perdeu o jogo contra o Barcelona. Sim. E o campeonato tá decidido, então assim, mas as pessoas querem saber do lado do Real Madrid, porque ele ainda tem alguns dias aí de trabalho. E agora, ficou muito claro, né, o Tati, que quando ele repete muitas vezes que ele tá feliz, ele até fala assim: eu tô feliz e estaria mais feliz ainda se não tivesse essa entrevista hoje, né? Se não tivesse essa entrevista, eu estaria mais feliz. Mas assim, ele queria assumir a seleção brasileira, né, Tati? Eu acho que em primeiro lugar seria assim, cumprir o contrato com o Real Madrid, mas quando as coisas degringolaram na temporada, ele sentiu que o Real Madrid, né, deve ter conversado lá com o Florentino, que o caminho não seria ficar, e ele queria a seleção brasileira, caso não fosse dar sequência no Real Madrid, né? Isso, André, eu tava falando com a Monique nas últimas horas, tenho falado muito com a Monique, e a entrevista coletiva que a gente viu hoje e a que a gente vai ver na apresentação dele como técnico da seleção brasileira não tem nada a ver. Nada a ver. Quando ele for apresentado como treinador da seleção brasileira, todo mundo vai entender o quanto o Ancelotti quer treinar a nossa seleção. Ele quer muito treinar o Brasil, André. O Ancelotti já conquistou absolutamente tudo o que ele queria em clubes. Ele fez tudo que ele queria fazer na carreira dele enquanto treinador. A última coisa e a única coisa que está faltando para ele é treinar uma seleção. E quando aparece a seleção brasileira nessa conta, o Ancelotti não tem nenhuma dúvida de que, podendo e conseguindo fazer tudo da forma como ele quer fazer, porque ele ressalta hoje: eu sou muito profissional e muito sério, e isso a gente precisa levar em consideração em toda essa história. O Ancelotti publicamente sempre colocou e sempre vai colocar o Real Madrid em primeiro lugar, porque ele tem contrato com o Real Madrid. O contrato dele vai terminar quando terminar a La Liga. A coletiva do dia 26, eu não sei se ela vai ser dia 26, André. Aí o pessoal vai entender o quanto ele quer treinar a seleção brasileira, porque, de verdade, hoje não era um momento bom para o Ancelotti, não vai ser na entrevista coletiva antes e depois do jogo contra o Sevilha, não vai ser na despedida dele no Bernabéu, na qual ele só vai mostrar o carinho e o amor que ele tem pelo Real Madrid. A gente só vai entender o quanto o Ancelotti queria a seleção no dia da apresentação dele na seleção brasileira. Porque aí vai ser outra coisa. Aí a gente vai entender. Mas ele queria, André. Eu te falo. Ele queria. Hoje é que a gente não... Enfim, por N motivos,
não vai dar para ver isso na cara dele, nem escutar isso nas palavras dele. Mas no dia 26, com toda certeza, isso vai acontecer. E eu falei isso aqui durante todo esse tempo. Mesmo quando não deu certo da primeira vez, eu sempre tive a impressão, a sensação de que o Ancelotti queria a seleção brasileira. Só que ele tinha um contrato com o Real Madrid e hoje em dia, chamados de seleções aí não são mais como era antigamente. Tipo uma convocação, tipo, sabe, talvez se fosse para a seleção italiana, mas mesmo assim eu duvido que ele colocaria a seleção antes do Real Madrid. Hoje em dia a gente vive uma era diferente. Antes, realmente, qualquer convite que aparecesse de seleção o cara largava o que ele estava fazendo. E não foi o caso do Ancelotti com a seleção brasileira. Mas eu acho que, assim, de todas as maneiras que ele falou sobre a seleção brasileira, com carinho, sempre falei isso aqui, inclusive comprando briga com boa parte do chat, que ficava falando, imagina, tá cagando pra seleção, não tá nem aí pra seleção. Eu falava, cara, não é assim. Vocês podem não saber, vocês podem não achar, mas a camisa da seleção brasileira é uma camisa ainda muito forte e muito relevante. Não quer dizer que o time seja muito forte, que o time tenha sido muito relevante nos últimos tempos, mas a seleção brasileira é sim. E para um cara que ganhou tudo em clubes, vestir a camisa da seleção brasileira é um negócio que realmente é para poucos. É para poucos e, assim, é o técnico mais vitorioso da história da seleção. Chegando para assumir a seleção brasileira, nunca ninguém assumiu a seleção com esse currículo. Então, eu acho que a gente vai ter muito tempo para falar ainda, ô Tati, mas a seleção brasileira contratou um cara que, além de tudo, e eu acho que isso deveria ser visto de uma maneira positiva, viu, Tati? Essa história dele sempre colocar o Real Madrid e falar, olha, eu quero a seleção, eu admiro a seleção, se aqui as coisas não derem certo, eu vou para a seleção, mas eu tenho contrato aqui e não vou abrir mão aqui enquanto eu tiver contrato. Isso é uma das características, essa é uma das características dele que a gente deveria estar enaltecendo. E muita gente durante esse tempo tratou como, ele não tá nem aí pra seleção, ele não tá aí... Não, cara, ele estava sendo um baita profissional que estava cumprindo o contrato dele e a palavra dele, Tati. É exatamente isso, André. Assim, o Ancelotti, ele sempre fala que na vida dele são dois os clubes da vida dele, o Milan na primeira etapa dele e o Real Madrid na segunda etapa como treinador. E para ele são universos intocáveis. Ele coloca esses dois clubes em um lugar em que ele sempre vai respeitar essas duas instituições. Então, e eu vou te falar, depois da passagem dele pela seleção brasileira, independente como ela for, vai ter um lugar no coração do Ancelotti também. Ele vai colocar, sempre que ele falar e sempre que ele se expressar, a seleção brasileira nesse lugar também. Ele é um cara que, ele não só... esses dois clubes, ele não só treinou o Milan e o Real Madrid, ele marcou uma época no Milan e no Real Madrid. Ele deixou parte do Ancelotti para esses clubes e ele levou parte desses clubes com ele. E eu tenho certeza que ele vai querer fazer isso na seleção brasileira também, porque ele é um cara que ele gosta de entender o cenário onde ele está, ele gosta de tentar colocar no lugar aonde tem que estar. Eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que ele vai falar enquanto técnico da seleção brasileira é que ele quer devolver a seleção brasileira para o lugar onde ela deve estar, né? Em que ele vai... Hoje ele falou, eu dei tudo de mim para conquistar tudo que eu conquistei nesse clube. E ele vai fazer a mesma coisa com a seleção brasileira, porque o Ancelotti está caminhando para o final da carreira dele, André. E a seleção para ele é um grande... Ele falou hoje em desafio 3 ou 4 vezes, e falou também uma palavra muito interessante, que é aventura. Por mais que ele tenha 65 anos, ele está encarando o fato de treinar a seleção brasileira como talvez o maior desafio da carreira dele. E vai ser uma aventura para o Ancelotti, ele vai para um continente que ele não conhece, ter que treinar uma seleção que vive de uma forma diferente, com uma pressão que ele está acostumado, mas que ele vai viver de outra forma, porque a seleção brasileira é outro negócio. Então, ele está disposto a tudo isso. Ele quer comprar essa ideia e ele comprou essa ideia. E eu estou realmente muito curiosa para ver quando ele tirar a skin técnico do Real Madrid, colocar a skin técnico da seleção, que Ancelotti a gente vai ver, né?
Eu espero que eu possa ver isso daqui, porque eu já tô com receio de que eu não vou ver o Ancelotti com a skin seleção. Mas vai ser interessante, André, vai ser interessante. Tomara que na retinha final do último momento ele permita que a gente veja um pouquinho desse Ancelotti seleção brasileira aí. Eu acho que com você, especificamente, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso porque você tá trazendo esse assunto e não porque você quer. É porque esse assunto é o assunto que você, como correspondente brasileira, internacional, sediada em Madrid, você tem obrigação de fazer. Você tá falando com ele sobre esse tema há muito tempo. Há muito tempo. E eu acho que ele vai, no final, vai conversar com você e vai abrir o coração e tomara. Tomara. Tati, vai ser interessante, André. Vai. A gente vai poder falar mais sobre isso e acho que a gente vai precisar muito do seu conhecimento mesmo sobre Carlo Ancelotti, porque tem muita gente aqui que não conhece o dia a dia do Ancelotti e tal. E vai ser difícil, cara. Eu tenho falado aqui, ontem eu até publiquei um vídeo, que assim, é o tempo que temos, é o que temos, não adianta. Mas ele tem aí, são 3 datas FIFA com 2 jogos, e eu vi muita gente falando, e daqui a pouco eu vou trazer uns números aqui, mas o Filipão também assumiu faltando 1 ano pra Copa. Olha, tiveram muitos outros jogos, além dos jogos de eliminatórias, pro Filipão, quando ele assume a seleção brasileira. Não foram só 6 jogos, 3 datas. O Filipão já tinha um conhecimento de futebol brasileiro, evidentemente, estava aqui. Era uma época que os jogadores jogavam no futebol europeu, sim, mas eram só os top. Os outros jogadores de seleção brasileira para aquela Copa do Mundo de 2002 estavam em grandes clubes do futebol brasileiro, onde o Filipão treinava, enfim. São circunstâncias um pouco diferentes, que eu vou trazer daqui a pouquinho. Mas ele é um cara que conhece. Ele é um cara que conhece e trabalhou com muitos brasileiros, né, Tati? Não só aí no Real Madrid, ao longo da carreira. Então, assim, eu acho que vai precisar de uma adaptação, vai precisar entender como é que funcionam as coisas aqui, mas o Ancelotti chega pronto para começar um trabalho conhecendo, pelo menos, a maioria dos jogadores. Isso sem dúvida, assim. Eu disse ontem, os que ele não conhece dessa atual seleção por ter treinado, né? Que muitos ele conhece por ter ou estar treinando nesse momento aqui no Real Madrid. Muitos ele enfrentou em diferentes momentos dos últimos anos. Então ele estudou esses caras, ele tem o conhecimento. O Marquinhos, ele sabe como joga. Todos os jogadores que passaram por aqui, os jogadores de Premier, o Ancelotti assiste muito futebol, ele tá informado. E outra, André, ele tem uma galera por trás dele, né? Ele tem analistas, ele tem pessoas que estudam, que estão de olho em possíveis contratações para os clubes onde ele passou. Então, o Ancelotti está informado sobre tudo isso. Eu acho que o que ele vai ter um pouquinho mais difícil é realmente entender o funcionamento do futebol brasileiro, né? As características dos jogadores que estão no Brasil. Mas eu também quero acreditar que ele não está indo cego nesse sentido, né? Que alguém deve estar fazendo esse trabalho de informar já o Ancelotti sobre o que tem no Brasil, né? As peças que estão atuando nos clubes brasileiros. Mas assim, o ano passado ele falou pra gente, ele assistiu a final da Libertadores. Ele é um cara que ele já está há algum tempo de olho no Brasil, não é tudo agora. E ele é um cara extremamente experiente, né, André? Ele vai chegar, vai olhar o que ele tem, vai escalar o time com as peças que ele acha e vai tentar fazer o trabalho o mais rápido possível. A gente não pode esquecer que quando ele chega no Real Madrid, ele chega depois da saída do Zidane e na primeira temporada ele já ganha Liga e Champions. Então ele tem 1 ano de trabalho com os caras e ele já ganha. É verdade que a dinâmica na seleção ela é diferente, mas eu acho que ele está disposto a, neste ano, se dedicar 100% do tempo para conseguir tirar o melhor do que ele vai ter em mãos da seleção brasileira. Então, vai ser curioso ver este Ancelotti se entregando no final da carreira dele a um processo de adaptação que vai precisar ser muito rápido e que eu acho que ele está preparado para assumir. Porque se o Ancelotti não está preparado, quem está, André? E assim, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Foi uma das coisas que eu publiquei no vídeo ontem e muita gente não entendeu. Porque assim, para fazer um trabalho a médio prazo, pelo menos 2 anos ali, cara, o Ancelotti eu tenho certeza que daria certo. Agora, num projeto curto aí, eu realmente não sei se vai dar certo. Torço muito e não sei se a seleção poderia estar em mãos melhores.
Fico muito animado com a história de que ele pode ampliar o contrato dele, dependendo do resultado da Copa do Mundo, e fazer um ciclo completo e tal, porque é um grande treinador, e torço muito para que dê certo. Claro que só o tempo vai dizer se vai dar certo ou não. A gente tem que aguardar, porque a verdade, tá todo mundo empolgado, tá todo mundo animado. Eu fiquei aqui anos... Pô, eu fui um dos caras que defendeu esperar o Ancelotti com um ano de técnico interino. Eu fui um dos poucos que defendi. Então, assim, eu sempre fui um defensor do Ancelotti. Agora, a verdade é que o ciclo foi tão bagunçado e tão desorganizado que para a Copa de 2026, infelizmente pra gente, o que vier é lucro. O que vier é lucro, porque a gente não fez uma preparação para ser campeão do mundo. Não fez. Se o título vier, maravilha, ele pode vir. Pode vir, porque, pô, Copa do Mundo é tiro curto. Agora, analisando friamente, o que vier é lucro. A gente não se preparou para ser campeão do mundo. Nós estamos dando aí um passo bem importante que talvez não sirva para 2026 ainda. Talvez só dê certo em 2030. Vamos torcer para que o Brasil consiga, nas duas Copas do Mundo, jogar muita bola. Vamos ver se vai dar tempo do Ancelotti colocar aquilo que ele pensa em prática. Tati, acho que você vai continuar com algumas folgas caçadas aí, mas por bom motivo, viu, Tati? O motivo é bom. Eu disse ontem, André, para mim, nunca imaginei que eu estaria cobrindo o técnico do Real Madrid e chegaria o dia de hoje no qual ele anunciaria que será o próximo técnico da seleção brasileira. Isso é impensável há algum tempo atrás, né? Então, espero que eu possa, nesses dias, levar tudo que está acontecendo aqui da melhor forma para vocês e que no dia 26 a Monique vai receber aí o Ancelotti da forma como ela sabe, porque se tem alguém que sabe desse negócio de CBF, André, que vai contar toda essa treta agora para vocês, é Dona Monique Danello, porque, nossa senhora, o Carlo Ancelotti está preparado para dentro de campo, está preparado para os jogadores, está preparado para as coletivas, agora preparado para a bagunça da CBF, é que fica a minha dúvida, André. E essa dúvida a gente só vai conseguir, né, tirar daqui a algum tempo. Vamos ver como é que vai ser essa história, porque numa dessa, o Ancelotti se apresenta no dia 26 para um outro presidente de CBF, que não o Edinaldo.